Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever e depois de assistir esse vídeo, deixar o seu gostei e partilhe à vontade. Partilhe com todos os seus grupos de estudos, grupos bíblicos, grupos catequéticos, com a comunidade, grupo da família. Partilhe, faça com que esse vídeo chegue quanto mais pessoas possível para que este estudo bíblico possa incentivar as pessoas no conhecimento da Sagrada Escritura. Bom, gente boa, como sempre faço aqui, quero deixar meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal, aqueles que fazem de maneira informal. Aqui na descrição do vídeo, junto com todo o material da aula de hoje, tem sempre lá a chave Pix para quem quiser fazer a sua colaboração. E muito obrigado a todos vocês que estão colaborando. Muito obrigado mesmo. Ajuda com algumas coisas que às vezes a gente precisa melhorar no nosso canal. Bom, eu quero dizer que estamos finalizando. Nós temos mais algumas poucas aulas sobre o Apocalipse, né? E estamos encaminhando a reflexão que João propõe para os cristãos em cima da história da salvação para o seu desfecho, o seu grande desfecho. Então hoje palavras como Armagedon, como batalha, como combate virão aqui também o destino daqueles que seguiram Cristo, que deram a sua vida, que derramaram seu sangue pelo Cristo, e o destino daqueles que lhe deram as costas, aqueles que o perseguiram e perseguiram os seus amados. Então, o tema de hoje faz uma grande reflexão. Qual o fim do injusto? Qual o fim do traidor? Qual o fim do iníquo? Então, as cenas que se apresentam no capítulo 20 e uma parte do capítulo 21 vão falar desse grande confronto e de suas consequências. Podemos dizer que o capítulo 20 ele é dividido na maneira apocalíptica. Duas cenas de apresentação, uma cena central e duas cenas de finalização. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. O capítulo 20, ele faz a sexta parte da cena do confronto final. Então nós tivemos as trombetas, depois tivemos as taças, e agora nós temos as cenas do confronto. Primeiro vem o aviso, depois vem a punição, e agora vem a batalha final. O motivo pelo qual São João estrutura esse texto dessa maneira denota de um aparente desejo de que esse 6 ele manifestasse aquela ideia de que ainda não está consumado. Algumas imagens dessa sessão ela segue na ideia de que existe sempre algo a ser concluído. Então, Apocalipse 21:3, ela é introduzida por eu vi um anjo descendo do céu. Depois, Apocalipse 24:6, eu vi tronos. Apocalipse 27:10, Gog e Magog contra a amada cidade. Gog e Magog são personagens do Antigo Testamento que combateram contra Jerusalém. E nesta imagem, nós temos o combate entre bem e mal. Temos o combate entre justiça e injustiça, entre os que são fiéis a Cristo e os que são fiéis à iniquidade. E aí temos Apocalipse 20, 11 e 15, que é onde vai encerrar o nosso estudo na aula de hoje. Eu vi um trono. É o momento do julgamento final, que vai fazer um contraponto com Apocalipse 24:6. E por fim, já estaremos então no Apocalipse 21, de 1 a 8, eu vi Jerusalém descer do céu. Ou seja, é a instauração definitiva do reino de Deus entre os homens. Então, esta realização ela se dá paulatinamente.
Com base nessa estrutura, podemos deduzir que toda a cena ela retoma e, como posso dizer, aprofunda temas que já foram desenvolvidos. Então vocês vão me ouvir dizer muito como já foi dito, como já foi descrito, como já foi citado no estudo de hoje. Por quê? Porque vamos imaginar, eu estou fazendo um quebra-cabeça e um mosaico, que a gente fala desde o início do estudo do Apocalipse, estou montando o nosso mosaico. Agora, eu montei uma peça aqui, uma peça lá, uma peça lá. É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça sobre a mesa. Eu montei cenas. Agora eu vou ajustá-las para que eu possa ter uma grande visão de todo. Então, com base nessa estrutura, podemos dizer que são várias retomadas. Ou seja, o estudo de hoje ele vai ocupar a imagem das batalhas escatológicas, vai mostrar as consequências dessa luta entre bem e mal, as consequências negativas e as consequências positivas. Consequências negativas, sim, é a destruição, é o sofrimento, é a dor, é o estresse que um momento de revelação ele causa. É algo natural. Mas também as consequências positivas, que, ou seja, quando eu coloco tudo às claras, então eu tenho uma visão do todo. Eu tenho uma visão de conjunto e eu posso tomar as decisões acertadas. E a cena mais empolgante é que, após tudo ter sido posto às claras, descerá do céu o reino. O reino de Deus vai se instaurar permanentemente. Então, essa nova cidade santa, esse novo reino de paz. Então, as primeiras cenas são dominadas por um símbolo numérico, e a gente vai perceber isso. Os 1000 anos, então, Apocalipse 20, no versículo 2, vai se falar dos 1000 anos, Apocalipse 3 vai se falar dos 1000 anos, Apocalipse 4, 5, 6 e 7 se fala dos 1000 anos. E toda a exegese que a gente fizer em cima dessa sessão depende do significado que eu vou dar a esse número, que é os 1000 anos. Eu vou dar uma interpretação cronológica, vou dar uma interpretação espiritual, como eu vou tratar esses 1000 anos. Um tempo de revelação, um tempo de espera, um tempo de manifestação. Os primeiros séculos cristãos, esse número, ele suscitava várias opiniões. Esse assunto, ele encontrava divergências ao ponto de dar origem a algumas correntes chamadas que desencadearam alguns desvios e até mesmo heresias, chamado milenarismo. Em grego a palavra é chiliasmo. E essa ideia de milenarismo, ela gerou e gera até hoje. Hoje algumas correntes estão esperando Jesus chegar com toda essa pompa e circunstância que as figuras do Apocalipse elas mostram. E várias datas já foram apresentadas para o fim dos tempos e tudo em cima desta ideia, desta má compreensão desse milenarismo. Mas a ideia do milênio não é algo que seja original de Apocalipse. Isso já é algo da Sagrada Escritura muito próprio, até muito comum. Por quê? Como eu já expliquei em alguns outros momentos dentro do nosso estudo bíblico, os números para o povo de Israel têm um significado muito peculiar. Eles, em vários momentos, desculpa, quando não conseguem explicar um conceito, eles criam uma representação numérica. Então, a opinião judaica, esse milenarismo, por exemplo, ele vai ser, não vai ser nada mais, nada menos que a reflexão de uma opinião judaica generalizada sobre 7.000 anos, né, do mundo e, de certa maneira, de um reinado intermediário do Messias. Então, a duração desse período é indicada
de muitas maneiras, mas algumas fontes importantes falam de 1000 anos. E São João, que é alguém que está atento a dar novo significado, ou aprofundar significados do Antigo Testamento, ou propor reflexões sobre conceitos que já estavam sedificados dentro da cultura judaica, ele usou esse símbolo precisamente por ser muito conhecido e com a intenção de inserir uma nova interpretação dele, a interpretação messiânica. Ou seja, apesar das inúmeras diferenças, as opiniões dos exegetas sobre esse milênio são reduzidas a duas. A interpretação cronológica literal, ou seja, 1000 anos são 1000 anos, e a interpretação simbólica. Se nós formos para o lado da interpretação cronológica, então essa data já está furada, porque nós estamos no 2. O 1000 já foi, né? E aí, muitas pessoas começam a fazer divagações, que nós estamos já no tempo do mal, do reinado do mal e tudo mais. Mas existe também a interpretação simbólica, que é a ideia de um reino terrestre de Cristo, que dura 1000 anos e foi compartilhada por muitos escritores, né? E foi condenada no Concílio de Éfeso. Alguns movimentos medievais, os milenaristas medievais, e hoje algumas seitas fundamentalistas ainda aderem a esse pensamento de 1000 anos. E aí o 1000 anos não... quando deu 1000 anos e nada aconteceu, e aí se remarcou, era 1000 anos a partir da data do não cumprimento da primeira data. Então é algo um pouco controverso isso. A interpretação simbólica, por outro lado, ela remonta de Orígenes, de Santo Agostinho, e hoje ela é amplamente apoiada. Com essa imagem, João parece apresentar a influência de Cristo na história. Então, a perfeição de Cristo, ela vai permeando, ela vai entrando, ela vai se instaurando no mundo. E é essa imagem que João quer que seja entendida como a imagem desse 1000 anos. É um tempo que se instaura. E quando ele está instaurado, ele põe tudo às claras, ele revela tudo. O entendimento dos 1000 anos é um período de ressurgimento da humanidade, a partir da ressurreição de Cristo, a partir do desejo da vinda gloriosa. Alguns detalhes do texto apocalíptico, eles permanecem difíceis de entender em relação a isso. Mas quando a gente começa a olhar com um olhar mais amplo, que não é simplesmente 1000 anos, tem outras repercussões dentro disso, nós lemos esse símbolo como uma imagem que pretende apresentar a intervenção de Deus. Ou seja, é um tempo, como o tempo da ressurreição, como o tempo da manifestação de Deus no Cristo, também há o tempo da espera da manifestação do tempo do novo céu e da nova terra, da Jerusalém que desce do céu e instaura o reino de Deus entre nós. E em todas as sessões, quando a gente parte desse pressuposto, então, que é a manifestação de Deus no tempo, então a teologia que advém dessas reflexões, elas adquirem uma razoabilidade. Essa razoabilidade teológica, ela retoma aquele resumo que é de fato a proposta de São João, tanto no Evangelho, quanto no Apocalipse, quanto nas cartas, ou seja, mostrar que a palavra de Deus, ela traz à humanidade uma mensagem. Essa mensagem, ela é escatológica, ela é histórica, mas quer apontar para o mesmo caminho que o Antigo Testamento apontava para o povo de Israel, ou seja, o tempo da salvação se manifesta também de uma maneira paulatina, para dar tempo de quê? De uma recondução daqueles que estão afastados. Um tempo de recapitulação de todas as coisas, um tempo de reflexão, e aí a gente passa a entender
as trombetas que vão avisar, as taças que derramam. E aí nós chegamos no momento do combate. O centro da sessão de Apocalipse 27 e 10, ele é constituído de uma retomada exatamente disso, da batalha escatológica. Ou seja, depois de todos os avisos, depois de todos os acontecimentos que conclamam a mudança, agora nós vamos combater não mais as instituições separadas, mas o mal na sua raiz. Esse confronto, ele vai terminar com a derrota definitiva de Satanás. E provavelmente se refere nós vamos perceber isso no texto, as imagens similares nos textos que preparam o mistério pascal de Cristo, ou seja, o mistério da vinda do Messias. Então, todas as profecias que apresentavam o Cristo e a reflexão que João faz, que Cristo, ele derruba, ele recapitula todas as instituições de Israel e dá um novo significado, ou seja, os profetas, fala isso, eu porém vos digo. Então ele quer fazer uma retomada disso. As duas imagens que nós vamos ter inicialmente, as duas do início, elas apontam para a queda de Satanás, que não se dá neste momento, mas elas serão apresentadas para um futuro. Então nós temos a primeira cena, é a cena de Apocalipse 1 a 3. Vi descer do céu o anjo que tinha na mão a chave do abismo. Que abismo é esse? E além da chave do abismo, uma grande algema. Para quem? Para prender Satanás. Apanhou o dragão, a primitiva serpente, o demônio Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou no abismo e fechou-o, selou por cima, para que já não seduzisse as nações até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. E aqui o que São João quer colocar? Quer colocar a reflexão de que existe um momento para que eu tenha uma paz para pensar, que eu tenha um momento para refletir, e é neste momento que Deus me dá esse momento. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com o mal. Eu não tenho que me preocupar com as tentações, eu não tenho que me preocupar com o flagelo do mal. Por quê? Porque ele está acorrentado, ele já não tem mais poder. Então, a minha reflexão não deve ser feita a partir do medo do mal, ou do medo da perdição, mas a minha reflexão deve partir por um outro ponto de vista, o amor a Deus. Então, as duas imagens, elas, por um lado, apresentam a extensão universal da salvação. Apocalipse 20, 11 e 15 vai mostrar isso. Apocalipse 4, 6. Vi também tronos, ou seja, o poder está descendo. E aí, quem tem o poder de julgar? As almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus Cristo, está dito. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo. Ou seja, nós não precisamos ter medo do mal. E o final de tudo isso é a apresentação da realidade da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 8. Eu vi um novo céu e uma nova terra. A cidade santa Jerusalém, a esposa ornada do esposo, que descia do céu. Eis que aquele que sentou no trono disse, eis que renovo todas as coisas. Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu faço nova todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber a fonte de água viva. Então, o que é dito aqui, longe daquelas imagens de 1000 anos e depois temos uma batalha e mais 1000 anos, longe disso, está sendo dito. Reflitam com tranquilidade. Olhem para o mundo, olhem para o mal e olhem para o bem. Olhem para o testemunho e olhem para o escândalo. E decidam de que lado vocês querem fazer. E tomem essa decisão sem medo algum.
nem para um lado, nem para o outro. Vos foi dada liberdade. E aí vem a grande eu sou o princípio e o fim. Quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber na fonte de água viva. Ou seja, usufruam da graça que foi derramada sobre o mundo. Nós não somos ignorantes, nós não somos bobos, não. Nós somos chamados a refletir profundamente quais são os passos que queremos. E aqui uma aplicação muito lógica, simples e plausível de se fazer. Quando eu olho para as coisas da minha vida, somente eu sou responsável pelo fim de cada coisa que eu faço. Ou seja, nas minhas decisões eu sou soberano. Sacerdotes, profetas e reis. Nós temos a graça necessária para decidir pelo Cristo. E temos a liberdade total para não decidirmos por ele. Porém, aquele que necessitar de graça para ver, para compreender, para se sentir tranquilo e saciado, para beber da fonte de água viva, basta pedir. Tudo o que vos pedirem em nome do meu Pai, eu vos darei. E aí, ao final ainda tem uma bênção. Versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. E aí, versículo 8 é firme. Os tíbios, ou seja, os mornos, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão o quinhão no tanque ardente do fogo e enxofre. A segunda morte, ou seja, a morte eterna. Tudo é deixado às claras. Alguém está com dúvida do que é? Existe o caminho do bem, do amor, da bondade, o caminho de Cristo. E existe o caminho de Satanás. Você que decide. Se existe o projeto para aqueles que entrarão em comunhão com Deus, ou seja, se tornar filho de Deus, ou viver a eterna morte. Morte nada mais é que um estado de esquecimento eterno. E toda a sessão ela é concluída por dois movimentos de descida. Ou seja, a punição, o anjo que desce com a punição para Satanás e o outro anjo que desce com o instrumento de comunhão com Deus, ou seja, a morada dos santos. O primeiro quadro, que é Apocalipse 21:3, então, é a imagem do abismo. Ou seja, esse abismo, ele lembra aquilo que a quinta trombeta, Apocalipse 9:1, apresentava. O dragão, como antiga serpente demoníaca, claramente é um sinal de Apocalipse 12 também. Ou seja, é a ele que está destinado o abismo. É somente a ele que está destinado o abismo. A queda é para ele. E essa nova cena, ela merece... ela é uma retomada de cenas anteriores, de figuras de um anjo que tem o poder de acorrentar o mal, que é nada mais, nada menos que o sinal da intervenção divina no limiar para limitar os danos causados pela rebelião. Ou seja, o mal, na sua origem, causa mal à humanidade. Nós temos o pecado original que é prova disso. Mas o Cristo traz a graça e destrói o poder do mal sobre o homem. O medo da morte, o medo da destruição, nós vivemos o tempo da graça. E esse tempo da graça deve ser vivido com tranquilidade. Não tenho mais medo da morte. Eu virei eternamente. Eu tenho que ter medo da segunda morte, que é não aceitar a vida em Cristo. Formas semelhantes também são conhecidas nos escritos do Novo Testamento. 2 Pedro, por exemplo, 2 Pedro 2,4, o texto diz o seguinte: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou no abismo tenebroso do inferno, onde se reserva o seu julgamento. Ou seja, ele está dizendo exatamente que o homem deve tomar as suas decisões quanto à sua vida eterna com liberdade, com graça, com tranquilidade. E uma vez que essa decisão foi tomada,
tanto para um lado quanto para o outro, ela vai ter as repercussões. E o detalhe dos 1000 anos, ele chega de repente e sem explicação evidente. Se escuta originalmente, né, isso como um conclamar de eu estou te dando um tempo pleno. E que tempo é esse? O tempo da sua vida, da minha vida. Durante a nossa vida, durante o nosso tempo da vida, nós devemos usufruir da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa liberdade para tomar boas decisões. E é muito interessante porque 1000 anos, então, não é cronologicamente, não é algo cronológico. O próprio Salmo 90 vai lembrar isso. O Salmo 90, no versículo 4, diz o seguinte: 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que passou. Então, não é um tempo cronológico, é um tempo kairológico, é um tempo espiritual. Ou seja, é um tempo em que um tempo onde que eu devo desenvolver os valores divinos. Eu devo olhar. Isso pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 ano, 1 década, 1 século, não importa. Importa não a quantidade cronológica, mas a intensidade da graça, a intensidade kairológica. Apocalipse 21:16 vai falar desse 12.000, 12 vezes 1000. Ou seja, manifestações de que, dentro da estrutura de pensamento do povo de Israel e dos primeiros cristãos, é um tempo onde Deus se manifesta e cumpre o seu pacto. Ou seja, eu estou lhes dando um novo tempo. Eu estou lhes devolvendo os instrumentos para fazer uma adesão real, não fundada no medo, nem de uma coisa, nem de outra. Então, nós cristãos não somos chamados a amar a Deus, ou seja, o céu não é, digamos, o prêmio de quem fugiu do inferno, mas de quem abraçou a Cristo. Ou seja, não é o medo do mal, mas é a necessidade salvífica de retornar à intimidade com Deus. Então, essa dissolução de Satanás, de seu poder, de seu domínio, ela se dá no tempo, se dá no espaço, sim, verdade. Mas dentro dessa lógica kairológica, ou seja, vivemos um tempo de graça, usufruamos esse tempo de graça. Ou o que disse Santo Agostinho: eu tenho medo da graça de Deus que passa, pois quando ela passa, ela não retorna jamais. E aí vamos para o segundo quadro. O segundo quadro é de Apocalipse 24:6. E aí novamente vai se manifestar uma visão. Essa visão coloca no centro não mais a queda da serpente, mas agora a instauração do reinado, ou seja, a cena dos tronos, e que não é especificada, mas alguém se senta para julgar. E isso é uma derivação de Daniel capítulo 7. Daniel 7:9, por exemplo: continuarei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes. Daniel 7:22 e 27. Quando foi feita justiça aos santos do Altíssimo, quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. E no versículo 27, a realeza, o império, o domínio de todos os reinos situados sob o céu serão devolvidos ao povo santo do Altíssimo. Ou seja, Deus quer restaurar o homem para que o homem possa tomar as suas decisões de maneira acertada. E aqui é algo muito bonito. Muito bonito porque vai repercutir numa visão que a gente tem da própria igreja. A igreja é o quê? A igreja, sim, ela deve ser a manifestação de um ambiente onde eu tenho a capacidade, a liberdade para tomar decisões com tranquilidade. Ou seja, a igreja não é um local para disputas. A igreja não é um local
para conquista de poder, de glória. Não, é um local onde eu encontro o ambiente ideal para plantar a salvação, para cultivar a graça e para viver a santidade e para colher, no final disso tudo, os frutos do reino. Então, essa ideia, ela é expressa por São João, fazendo também uma reflexão sobre uma imagem de ressurreição que já estava contida, paz, meus senhores, em Daniel 12, 1:3. Ou seja, em Daniel 12, 1:3, vai fazer uma menção a Gabriel. Gabriel, que é protetor dos filhos do seu povo, e que depois de um tempo de desolação, ele traz a vida, ele chama a vida aqueles que serão salvos. São João, então, ele assume essa abordagem e insere isso no quadro da história da salvação. Ou seja, todas as figuras dos antigos mártires, elas servem de protótipo daqueles que, sem medo do mundo, sem medo da morte, da primeira morte, abraçam a vida. E aí são todos os mártires. A gente entende o que estava na mente das pessoas quando elas, para dar testemunho de Jesus Cristo, enfrentavam o poder opressor, enfrentavam o poder do mal que queria tomar o lugar de Cristo na vida. Ou seja, é próprio do cristão se revoltar contra tudo aquilo que me impede de tomar decisões em função do bem, do amor, da justiça. Assim como os mortos sobre o altar, que recebem um manto branco, esse manto branco não é nada mais, nada menos que o sinal de uma nova vida. Só que não uma vida que termina, mas a vida eterna. Apocalipse 6:11, foi então dada a cada um deles uma veste branca. E foi dito que aguardassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos companheiros de serviço, os irmãos que estavam com eles para serem mortos. O que está sendo dito? É aquilo que a gente fala no credo, a comunhão dos santos. Existe a igreja peregrinante, que somos nós, a igreja purgante e a igreja triunfante. E todos nós temos que usar bem esse tempo cairológico. Essas testemunhas, as testemunhas que já viveram, elas são exemplo para nós. Mas nós temos que lembrar que o que fazemos agora também repercute naqueles que virão depois de nós. Os mártires, eles viveram e reinaram. E agora eles esperam o reino eterno. Ao contrário, a chamada primeira ressurreição é a antecipação definitiva da vida eterna, da vida universal. E esta santidade, que é o convite final que é feito no texto, ele traz a todo cristão a reflexão sobre o quê? A necessidade de cada homem e cada mulher busque na graça de Deus, busque na vivência de sua fé, da reflexão de sua fé. Busque colocar como verdadeiros valores não o medo da cruz, não o medo da morte, não o medo do inferno, mas o desejo de se encontrar com este final próprio do cristão. O único fim digno para um cristão é a eternidade. E essa eternidade se encontra aonde? Quando eu deixo a mediação sacerdotal da graça, da glória, dos dons que me foram dados pela paixão e morte de Jesus Cristo, de fato agirem na minha vida, de fato agirem na minha história. Não é um viver de fazer de conta, mas um viver real, custe o que custar, uma vida idêntica, idônea e, de fato, verdadeira. E aí nós encontramos o quadro central, que está em Apocalipse 20, 1-7. É a cena central. E ela não é mais uma visão. Não é algo que está sendo imaginado. Agora é algo
real. Por quê? Porque enfatiza uma expressão muito... Ela não tem estou vendo algo... Não. Até os verbos, eles vão transitar entre coisas que aconteceram e coisas que vão acontecer. Mas no final existe um auristo, ou seja, é algo que está acontecendo. Está se desenrolando. Apocalipse 23, 5 e 7. 3. Atirou no abismo. Ou seja, é algo que já aconteceu. Alguém foi vencido. Fechou e selou de cima, para que não seduzisse as nações. Ou seja, o mal não tem mais o poder de me enganar. Eu só me deixo levar se eu quiser fazer parte, que eu quiser ter parte com ele. Depois, os outros mortos não tornarão a vida até que se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. É que nós estamos falando daqueles que já morreram. Depois de se completar 1000 anos, Satanás foi solto da prisão. E o uso dos termos, dos verbos, ele vai mostrar o que? Foi algo que já aconteceu, algo que está. A libertação de Satanás, ela coincide com a organização de guerras, de perseguições, onde a tentativa de Satanás de me deixar temeroso, deixar com medo. Ele está propondo que eu volte as costas para Deus por medo da morte. E Apocalipse 3, atirou no abismo, fechou. Ele não tem poder. A cena, ela vai apresentar várias imagens que a gente já encontrou em outros momentos, em outros combates escatológicos. Como disse, Apocalipse, ele vai chegar nesse momento e vai fazer toda uma pincelada. As trombetas, os cálices, os selos, os tronos, tudo aquilo que já foi mostrado. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. É a mesma e velha história de deixar de tomar decisões coerentes à minha qualidade de redimido por medo de algo que não tem mais poder. Ou seja, é a mesma tentação que o mal original coloca. Se você fizer isso, você vai conseguir aquilo. Mas aquilo que eu estou oferecendo, você não tem como possuir. Mesmo que faça o contrário. Mas se você fizer o contrário, você perde aquilo que eu estou dizendo que você pode ter. Então, é uma enganação. E essa enganação, nós não precisamos mais ir atrás dela. Porque essa enganação, ela não existe. Eu só acredito na mentira se eu quiser fazer parte dela. Porque a verdade é outra. O mal, a ignomínia no mundo, ela foi vencida pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. O mal foi destruído. O mal foi vencido. O mal habita no coração, ele só permanece na existência nas atitudes maléficas do homem. E do homem que quer se tornar Deus. Do homem que quer fazer aquilo que o mal original, que a serpente, que Satanás propõe. E tudo isso, no fundo, é uma reflexão que o próprio povo de Israel já devia ter feito. Porque estas cenas que Apocalipse 20 está fazendo, eles estavam em Ezequiel, estavam em Isaías, estavam em Jeremias, estavam em Daniel, estavam nos Salmos. Porém, nunca foram atualizadas para a realidade própria de cada pessoa. Era simplesmente jogar para o povo, para a sociedade. Sociedade corrompida, as autoridades corrompidas, o povo corrompido, as nações corrompidas. Mas as nações, elas não foram chamadas. Quem foi chamado? Fui eu, fui você, foi a Madalena, foi Paulo, foi Pedro. E cada um tem que dar a sua resposta autêntica.
E é nesse momento que eu dou a resposta autêntica, a minha resposta, que aí eu tomo parte do combate. Porque ou eu estou do lado da Jerusalém, que desce do céu, do trono da justiça, da glória, ou estou do lado de Gog e Magog, o termo de Israel, ou seja, daquele que combate contra Deus. Se mostra essas duas situações, elas vão mostrar que o exército demoníaco é um exército de mentirosos, de pessoas que mentem para si mesmos, mentem ao ponto de dizer que eles não têm direito ao céu, sendo que o céu já lhes foi dado. Daqueles que perdem o paraíso por medo daquele que lhes deu o paraíso. Aqueles que perdem a graça por medo daquele que lhes deu a graça. Aqueles que odeiam o amor por causa daquele que lhe deu amor. Então eu entro numa situação de mentira que eu passo a achar que toda a sociedade é ruim e eu tenho que ser ruim junto com ela para ser aceito por ela. A sociedade, se quiser se perder, se perca. Porque a sociedade não foi chamada à salvação. Quem foi chamado à salvação? Esse convite é um convite de pai para filho. É um convite íntimo, pessoal. O batismo não se dá por... O batismo se dá por adesão. Quem crer e for batizado será salvo. É para todos? Sim, é para todos. Mas tem eficácia em cada um. É uma reflexão diferente. Não é pelo fato de eu estar numa comunidade, mas por eu ser comunidade. Não é eu estar na comunidade, mas eu ser comunidade. Não é por eu estar na igreja, mas é por eu ser igreja. Não é por eu estar ouvindo a palavra, mas é por eu me tornar palavra. Essa é a grande reflexão. Senão, eu continuo mentindo e eu aí faço parte do exército de Gog e Magog, que vão até Jerusalém para derrotar o rei Messias. Ou seja, eu levo todas as minhas armaduras de mentira para combater a verdade. Mas a verdade já prevalece. O simples fato de eu estar nessa situação, ela já demonstra que eu tomei a minha decisão. E aqui, só para dizer que isso é real, é que em vários momentos dentro do Novo Testamento, isso é lembrado. A cidade amada, quando em Romanos 9:15 São Paulo cita, ele vai citar exatamente as mesmas expressões que o profeta Oséias usou para falar das suas filhas. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, amada a que não era amada. Romanos 9:25. Isso é uma citação do profeta Oséias. A Honrami, aquela a não amada, a não querida. E Colossenses vai lembrar também isso, Colossenses 3:12. Eleitos de Deus, santos queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, de humildade, de doçura e de paciência. Essas são as armaduras do cristão. Entre as armaduras do cristão não tem medo, não tem pudícia, não tem falsa humildade. Não. As armaduras do cristão, dos eleitos de Deus, é misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência para enfrentar tudo o que vier. Por quê? Porque a armadura é algo que nos protege. O perigo existe? Sim, ele existe. Mas eu me torno inviolável. Eu acho que essa palavra mais... Se eu não quiser, ninguém me tira o céu. Se eu não permitir, ninguém mexe na minha salvação. Agora, se eu compartilhar do faz de conta, aí eu já perdi. O próprio Filho de Deus, comumente referido como agapetos,
E isso São Paulo em Efésios 1,6 vai falar, é o bem amado. Bem amado não é muito amado, não, é o bem amado. É aquele que se sente amado, não de uma maneira medíocre, não de uma maneira corriqueira, mas ele é bem amado. Ou seja, é aquele que não troca esse amor por nada. Por quê? Porque ele é amado ele se sente amado de maneira plena. E esta realidade que se apresenta ela só, de fato, ela só é entendida por aqueles que enfrentam o mal. Porque ela provém do resultado de um confronto. Um confronto onde que eu tomo a decisão de combater o mal em mim e naquilo que está ao meu lado. E quando eu combato esse mal com estas armas que foram citadas, eu só faço isso por convicção. Convicto. Determinado. E essa dá uma nova coerência para a história da salvação, dá uma nova coerência para a compreensão do cristão. O resultado desse confronto ele é determinado por essa intervenção de Deus que nos dá graça. Você que está me ouvindo, você que é batizado, não se deixe enganar. A salvação, ela é sua. Basta dizer sim. Basta abraçar ela com destemor, com coragem. Onde quer que você esteja, você pode estar mergulhado, cercado de tudo quanto for tipo de maldade, de engano. Se você não quiser, isso não te penetra. Aquela cena de Jesus que é levado para o alto do monte e eles querem precipitá-lo no abismo. Ela é muito profética. E o que Jesus faz? Olha em volta e passa pelo meio deles. Por quê? Porque eles não podem tocá-lo. Eles não podem mexer com ele, a não ser que ele diga sim. Essas imagens que eu estou apresentando, elas são imagens que existem desde o Antigo Testamento. Ezequiel 38:22, por exemplo. Farei a sua condenação como peste mortífera. Farei chover sobre ele, suas tropas e sobre as hordas que acompanham, aguaceiro, saraiva de fogo, de enxofre. Ou seja, se eu estiver determinado a me salvar, a salvação não será tirada de mim. Mas aí eu tenho que fazer a opção pela verdade, pela justiça, pela determinação, e saber que isso não repercute em ter uma vida fácil, de facilidades, de aceitação, de joinha para cima e para baixo. Não. Isso repercute numa vida de testemunho, onde os outros dizem que tudo é lixo, você vai ter que brilhar como uma joia. E isso incomoda. Se tornar um sinal recorrente de transformação do mundo, incomoda o mundo. É como que eu, com o meu sim, eu expulsasse o demônio do mundo. São João, no Evangelho ele já fala isso. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Por quê? Porque eu disse não a ele. Se ele entrou no mundo porque os primeiros pais disseram sim a ele e voltaram as costas para Deus, agora eu tenho o poder de refazer isso, com a graça de Deus, com o poder que o Cristo me dá, com toda aquela graça que ele diz que ele vai derramar abundantemente sobre mim. Eu vou tomar a decisão certa. Tudo isso, paixão, morte e ressurreição, toda a história da salvação repercute na minha vida e na minha vida e na sua vida.
O diabo é jogado no fogo, no enxofre. E essas são imagens que existem desde o Antigo Testamento. Ou seja, o mal é um baita do mentiroso. O demônio é um baita do mentiroso que canta de galo, mas cacareja no final. Por quê? Porque ele sabe que perdeu. Ele sabe que perdeu. E aí nós vamos para o quarto quadro, que é Apocalipse 20, 11, 15. Essa quarta cena, ela novamente retoma a imagem da visão. Ou seja, é algo que nós temos que prestar atenção. Ela é simétrica com a segunda cena, que é Apocalipse 24, 6, que apresenta o trono, né, que se manifesta, que se apresenta, ou seja, o poder de Deus que chega à terra, o poder de Deus que faz morada entre nós. Essa multiplicidade de tronos, ela é transformada em um trono. E quando esse trono se instaura, acontece uma catástrofe. Essa catástrofe nada mais é do que a manifestação de Deus que destrói aquilo que não funciona bem. Deus faz com que as máscaras caiam. É agora o julgamento deste mundo. É um époco de João 12, 31. A morte de Cristo marca a derrota do poder demoníaco. Por quê? Porque o que eles podiam fazer com ele, eles fizeram. E o que ele fez? Levantou, sacudiu a poeira e ressuscitou. O monstro marinho, a morte, que era um símbolo do caos, ele não tem. Que vivia à porta do Sheol, ele não tem mais poder de prender. E aqueles que estavam presos na morte foram libertados. O Sheol não tem mais poder de conter os mortos. Cristo morto ressuscitado, ele traz a vida eterna àqueles que haviam sido derrotados. É a abertura, é o sinal das aberturas dos livros. Acesso a um novo julgamento, que é uma visão de Daniel 7:10. Saído diante deles, corria um rio de fogo. Milhares e milhares serviam, dezenas o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Aqueles que foram considerados perdidos foram resgatados. Aqueles que estavam mortos tornarão a vida. Apocalipse 13:8. Hão de adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Essa é a visão do quê? A visão daqueles que se deixaram levar pelo mal. Em contrapartida, aqueles que rejeitaram esse projeto são considerados como excluídos do livro da vida, ou seja, aqueles que não aceitaram Cristo estão fora. Apocalipse 17:2. Com o qual se contaminaram os reis da terra. O poder, ele tem, podemos dizer, essa doença grudada nele. Ou seja, a contaminação da perversão. Ou seja, quando eu quero me colocar no lugar de Deus, eu me torno mendigo do mundo. E quando eu me coloco como escolho do mundo, eu me coloco como joia predileta. Eu me torno algo rico. Eu me torno a pedra rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular. Aquilo que ninguém dá valor, aquilo que ninguém se torna, na mão de Deus, a pedra que dá sustentação para tudo. A imagem original do Apocalipse, ela, sobre essa questão, o lago de fogo, é um local de punição. Isso desde das antigas reflexões que eram feitas, ela mostra o destino final daqueles que não aderem a Deus. A morte, a morada subterrânea, o tanque de fogo, a segunda morte, Apocalipse 20:14. E no 21:8, que nós veremos ainda, aos tíbios, aos infiéis, aos depravados, aos homicidas, aos impuros, maléficos, idólatras e a todos os mentirosos, aquilo que eu disse. Viva a verdade. Não pareça ser, seja. Não pareça ser bom, seja.
Não pareça ser santo, seja santo. Porque aquele que é, diante dele um dia nós estaremos. E eu sou aquele que sou, vai perguntar a você uma coisa. Você é aquilo que você foi feito para ser? Diante de mim, você se tornou aquilo para qual você foi criado? Sim ou não? Não tem outra, não tem mais ou menos. Essa é a resposta. E São João usa essas expressões recorrentes nos Targumins, ou seja, na tradição comum de Israel, e indica que toda exclusão da vida errada, toda exclusão da vida inóspita, da vida de erro, ela reverte em uma vida eterna. E todo, por menor que seja, abraço que eu faço ao lixo do mundo, à mentira do mundo, ao engano do mundo, repercutirá na minha vida numa punição eterna. Mas o grande abraço que eu dou à verdade, ela tem que ser feita por convicção, por desejo de verdade, por desejo de vida, por desejo de salvação, por desejo de amor. Não por medo da morte, não por medo do mal. Até porque não existe motivo para ter medo disso. Essa foi a reflexão. No próximo vídeo nós vamos tratar do capítulo 21. O capítulo 21 que é o fechamento, é a sexta cena dessas imagens. Espero que a aula tenha sido útil a você. Para mim ela é sempre muito boa porque me leva a várias reflexões. A reflexão do capítulo 20 do Apocalipse, ela é extremamente profunda. Eu coloco diante de mim a verdade, a mentira, a morte, a vida, a justiça, a injustiça, a desgraça e a graça. E simplesmente eu me coloco de um lado ou de outro. Não tem em cima do muro. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.